Pessoal, beleza? Hoje nós vamos fazer aqui mais um autovlog. Hoje para eu falar a respeito das minhas impressões após guiar o Hyundai Elantra em sua versão de entrada no modelo 2017 com motor 2.0, 16 válvulas de 167 cavalos e cerca de 20 kg de torque. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva, que toda semana a gente sempre tenta trazer um vídeo novo aqui para o canal. Se você já é inscrito, participe da área comunidade, que lá nós sempre falamos a respeito dos carros que a gente vai testar, dos carros que a gente já testou e de curiosidades automotivas em geral. Se você está procurando por algum carro específico, um conteúdo maior, verifique a área das playlists, que lá nós temos diversos carros que foram ou que ainda são meus no seu uso cotidiano. Bom, vamos falar de Elantra. Antes de mais nada, vamos aqui trazer algumas curiosidades e peculiaridades do Elantra comigo aqui no canal. O Elantra foi um dos primeiros carros que eu fiz esse tipo de avaliação, dessas impressões após guiar. Lá em 2016, né? Quando eu comecei a formatar o vlog da forma com a qual vocês conhecem hoje. Bom, já tem muito tempo que eu não faço esse tipo de avaliação, né? De falar de algum carro dessa forma com vocês, usando as imagens do carro, né? É porque realmente eu tenho andado bastante desinteressado nesse meio, mas como teve um inscrito que me questionou a respeito do Elantra, e o Elantra é um carro que eu gosto muito, eu também cansei de usar o 308 como cenário para ficar falando de outros carros, eu achei interessante trazer isso e eu tenho algum conhecimento. Inclusive a gente vai falar junto do irmão dele, né? O irmão de plataforma, motor, o irmão da Kia, que é o Cerato, né? Que traz as mesmas qualidades e prazeres que um Elantra pode oferecer. Essa geração de 2017 eu achei ela muito bonita quando ela chegou aqui no Brasil. Eu acho que foi quando ele chegou à maturidade no desenho, né? Porque o desenho da versão 2010 a 2016 que chegou aqui no Brasil, a geração anterior a essa, eu achava ele muito rebuscado, muito exagerado, né? Era o conceito visual da Hyundai daquela época, né? O interior também era muito exagerado. Então, quando essa linha 2017 chegou, eu achei ele muito bonito, porque ele era mais conservador, era mais maduro, né? Usando uma plataforma totalmente nova, mais rígida, né? E principalmente linha de cintura baixa, o carro bem baixo, assim, não baixo em nível de relação à altura do solo, não, mas baixo ele bem streamline, né? Que ele corta bem o vento, carro bem aerodinâmico, uma coisa muito incomum aquele instante, né? Aliás, até o nosso instante, né? Que hoje os carros estão parecendo verdadeiros tijolos, né? Por conta da moda dos SUVs. Então eu achei aquilo muito interessante, muito diferente, muito peculiar. A versão de entrada que eu testei na época, eu me recordo muito que eu fiquei muito pau da vida com alguns detalhes, porque, tipo, 85 mil reais que um carro desses custava com 0 km, né? Ele não tinha controle de tração e estabilidade, ele ainda usava bancos de tecido, o rádio dele era um rádio duplo DIN, que nem o de um HB20 básico, né? Então eram atributos que jogavam contra o carro, né? Era muito caro já para a época, porque vocês imaginem que um Cruze Turbo na época, que já existia, até o Cruze foi lançado antes desse Elantra, pouco tempo antes, ele saía ali na faixa dos 85 mil também, trazia tudo isso, além dos airbags extras, né? Motor turbo e tal. Então, nessa equação de acessórios, ele realmente devia, né? Tinha também uma versão de volta do Elantra, né, que eles fizeram assim, tipo uma série especial, né, ficou assim por alguns meses, né, só que também não trazia os controles de tração e estabilidade, só a versão de topo, que aí trazia toda uma parafernália eletrônica embutida que trazia esses benditos controles de tração e estabilidade. O controle de tração e estabilidade é fundamental, gente, não é brincadeira. Se hoje é uma coisa comum, é porque a gente lutou muito lá atrás para que a gente tivesse isso, né? Tivesse esses recursos de segurança, porque eles evitam acidentes. Muito melhor do que você ter um monte de airbags depois que o carro bate, é melhor você não bater com o carro, né? Não sofrer o acidente. Mas voltando ao que interessa, que era o Elantra. Apesar de ser a versão de entrada e eu criticar o rádio, ou então a utilização do tecido nos bancos, era um carro muito bem montado. Eu achava o painel dele muito bonito, elegante, né? Ele era muito bem construído
A carroceria, em geral, era muito bem montada. Quando eu me lembro que na mesma época também tinha sido lançado o Civic, da geração 10, que é o atual Civic ainda. Eu achava o Civic muito mal montado. Eu fiquei muito chateado quando eu conheci o Civic naquela época. E quando eu vi esse Elantra e a boa qualidade no acabamento, eu fiquei muito surpreso. E com isso o carro foi me conquistando, né? Quando eu dirigi esse Elantra, foi paixão à primeira vista, porque ele usa um motor, eu não vou saber falar se é o motor exato, tá? Se é o motor beta, mas eu acredito que ainda seja o beta, o nome do motor, né? Que é o mesmo motor que é utilizado na X35, no Creta, no Elantra anterior, né? Ainda é utilizado no próprio Creta, né, como eu disse, né? Então o motor no Cerato também, na Sportage, muitos carros usavam esse motor, o Optima também da Kia, muitos carros, né? Muitos carros. E é um motor muito gostoso. Tá, vocês vão pensar, nossa, são só 167 cavalos num carro aspirado. Então é um motor que vai ter que girar, correto. É um motor que precisa de giro alto quando você quer potência. Mas é um motor muito bem balanceado. Isso é uma característica incomum no segmento, né? Principalmente com 4 cilindros. Principalmente, chega a ser engraçado, que todos os carros desse segmento são 4 cilindros. Mas ele é muito liso. Ele é muito isento de vibrações e isso é uma delícia para você dirigir um carro desses de uma forma mais caliente, né? Então era um carrinho que subia de giro muito bem e andava muito bem. E mesmo quando você queria rodar com o carro em baixas rotações, ele andava muito tranquilo porque ele tinha os comandos de válvulas na admissão e no escape variáveis, né? Então ele tinha algum torque. E olha que não era um carro muito leve. Ele pesava mais do que o Civic e do que o Corolla na época. O Corolla na época ainda era um carro de 1.200 quilos, o Civic também, né? O Elantra já estava em 1.380 quilos, né? Um carro bem mais pesado. Ele era menor em nível de comprimento, ele nem chegava aos 4,60 m, mas ele era muito mais pesado do que o Civic e o Corolla. Mas mesmo assim era muito eficiente, mesmo sendo flex. Para vocês terem uma noção, eu me lembro vagamente do consumo que eu testei o carro com gasolina, né? E no ciclo urbano do Rio de Janeiro eu cheguei a 11 km por litro de gasolina. Isso no motor 2.0 é um número, né? Um baita do número, né? E chegamos a 16 km por litro na estrada, né? Com o ar-condicionado ligado. Então são números relevantes e muito bons, né? As versões de topo, elas adicionavam outras coisas sim, que eles tinham um botão, eu me recordo, além da central multimídia, o ar-condicionado digital, papapá, tititi, ele trazia um controle que você conseguia ter modos de condução, que não alteravam suspensão, porque a suspensão era igual em todos os carros, mas alterava o peso de direção e o controle do câmbio, além do mapeamento no motor. Eu sei que eu usei, eu me lembro do modo Eco, o modo Eco era o mais interessante de todos, tá? Que tinha também o modo Smart. Quando eu falo que tinha, e eu dirigi a versão básica, né? Eu tô causando confusão aqui em vocês, eu sei. É porque o Cerato tem os mesmos modos, tá? O Cerato é o mesmo carro. Então, a experiência de condução é muito parecida. A diferença é que o Elantra é um pouquinho mais firme do que o Cerato. E o Elantra e o Cerato compartilhavam, nessa última geração, uma característica que eu gostava muito, que eram pneus altos, né? Pneus de aro 16, 205, 55, né? Então, eram carros que passavam muito bem nas irregularidades, né? Eu acho uma grande pena ele não ter feito sucesso. Acho que ele merecia muito mais, inclusive, do que o próprio Civic da época, porque era muito mais gostoso de dirigir do que os Civics com motor 2.0 e aquele câmbio CVT que parecia uma enceradeira, né? Então era muito mais interessante de conduzir. Inclusive o câmbio, né, da Hyundai Kia é muito bom, ele é muito suave, né? E ele entende muito bem o que você quer, né? Ele está muito bem escalonado nessa parte. Ele tem bloqueio do conversor de torque a partir da terceira marcha. Ele tem uma relação de sexta marcha relativamente longa, que dá em torno de 2.100 rotações por minuto a 100 por hora. Então era muito bem definido, né? Então é um carro que eu sinto uma pena muito grande dele não ter feito sucesso. Porém, quem quer ter um carro desse usado, eu acho que tem que se basear e desejar apenas a versão de topo. Principalmente por conta da falta dos controles de tração e estabilidade, que isso daí é essencial. Porque é um carro que é muito caro ainda no mercado de usados. Se você pega o Elantra básico desses 2017, é um carro ainda que está em 62, 65 mil reais, né? Você consegue encontrar muita coisa muito mais completo.
ou mais completa apenas, né, pela mesma faixa de preço e nem tão mais antiga assim. Então acaba não valendo tanto a pena. E se você pensa num carro desse 0 km, ele é possível, só que como Kia, com uma carroceria diferente, mas que é igualmente muito bonita, que é o Cerato. O Cerato tem a mesma direção elétrica, muito gostosa, tem os mesmos modos de condução. O Cerato, todas as versões do Cerato 2.0 passaram a ter os controles de tração e estabilidade de série, né, a partir do momento que o Cerato vira 2.0, isso tudo é de série. E o Cerato é um pouquinho maior, ele é um pouco mais comprido e um pouco mais espaçoso por dentro, né? Mas isso daí não gera nenhum demérito ao Elantra, né? E o Cerato é um pouco mais macio, mas são carros iguais, né, de plataforma. Se você arrancar a carroceria do carro, é basicamente o mesmo carro, né? O Cerato e o Elantra, né? São o mesmo carro. São carros de mecânica barata, que esse motor 2.0 da Hyundai, ele é por corrente de comando, ele tem uma mecânica muito barata, até porque ele existe no mercado nacional. Ele só fica devendo um pouco a nível de preços de suspensão, não que ela não seja resistente ao nosso solo de asfalto lunar, mas ela tem um preço mais elevado porque é tudo importado, né? Então isso complica um pouco nessa parte. Mas no restante é um carro muito gostoso, um carro com uma dinâmica muito boa, ele tem uma tendência um pouco mais dianteira, né? Mas ainda assim é muito gostoso de você conduzir. É um carro muito bom, né? Eu tenho pena dele não ter feito o sucesso como ele merecia. Mas dá para se ter um novo, com outra marca, até num preço relativamente acessível, que vocês pensem. Um Kia Cerato 2.0, você compra ele aí na faixa dos seus 100 mil reais. O que você compra hoje na faixa dos 100 mil reais? Praticamente completo. Você não compra nada, você compra Virtus nessa faixa, você compra Onix Plus, né? O Cerato é um carro médio que vem do México e ainda vem completo. É muito mais bonito, muito mais completo, muito melhor acabado, até porque ele vai para o mercado americano. Ele tem que ter um acabamento melhor e ele tem que ter um nível de segurança a nível estrutural muito superior a um carro latino, né? Um carro feito para a América Latina. E o mesmo vale para o caso do Elantra, né? Porque o Elantra era feito na Coreia, né? Na Coreia do Sul, e o mesmo carro que vinha para o Brasil ia para o restante do mundo. Então ele tem uma qualidade construtiva muito alta. Como eu disse no início, né? Os gaps de carroceria são mínimos, né? Você vê um carro muito bem montado, né? Você chega a não acreditar que ele tenha essa qualidade toda. A nova geração, ou melhor, a atual geração do Elantra, é uma incógnita de chegar ao Brasil. Primeiro por conta da pandemia. Segundo, por conta da mudança de mercado. Hoje só se quer SUV, então é muito pouco provável que o Elantra novo chegue. Que até tiveram algumas unidades que chegaram aqui no Brasil, né, que fizeram mó bafafá, né, falando delas, que ficaram paradas por meses, né, num dos pátios da Hyundai, né, diversos carros da Hyundai, como o Sonata, o Elantra, o Veloster, né, mas até hoje não se teve nenhuma confirmação que a Caoa vá trazer a nova geração do Elantra, até porque ela é bem interessante. Igual a esse, ele tem um motor 2.0, mas tinha as opções 1.6 turbo, que andam muito. Inclusive, essa geração também tinha a opção do 1.6 turbo, que nunca foi trazida ao Brasil, né? Mas aí são outros 500, né? A nova geração poderia trazer para ser um carro mais competitivo dentro da categoria, mas eu acho difícil esse carro chegar com a morte basicamente de todos os segmentos em prol dos SUVs. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se vocês têm alguma dúvida, postem embaixo, com o tempo eu vou respondendo. Se vocês querem que eu teste algum carro específico, me informem embaixo. Eu tento arranjar e falo a respeito das minhas impressões após guiar para vocês. É isso então, pessoal. Valeu!